Da Fernanda Melchiona, boa tarde. Boa tarde. Nós temos só 10 minutos e temos 3 perguntas, uma de cada um. Então teremos de ser curtos. O PSOL acreditava realmente que o PT abriria mão da vice na chapa para a prefeitura? Olha, Juramir, eu tinha sempre uma expectativa comigo de que, em função da gravidade da situação política, econômica, social que nós estamos vivendo no Brasil e também em Porto Alegre, se garantisse, no mínimo, um processo democrático quando possível, porque, honestamente, para mim, o debate agora é o combate à Covid-19, não o calendário eleitoral. Infelizmente, o PT manteve o seu calendário de discussão interno, né? E entrou nesse debate eleitoral. Nós não propusemos que o PT abrisse mão da vice. É sempre bom lembrar aos nossos ouvintes, nós propusemos que o PT, o PCdoB, todas as forças que fazem oposição ao governo Bolsonaro, ao Marquesão, Eduardo Leite, pessoas sem partidos, intelectualidade, se organizassem num processo de prévia. Nós propusemos em 2019 isso. E a cidade escolheria o melhor candidato e melhor candidata e o programa para resgatar Porto Alegre, para tratar os problemas da cidade, para tratar de direitos para os municipários, garantir emprego para o IMESP, resgatar a democracia, a combatividade. O PT não aceitou, nem o PCdoB. E aí nós propusemos, então, a composição entre as esquerdas, que me parece uma coisa lógica, né? Quando a gente fala em unidade, a gente fala em unidade em campos diferentes. O PT e o PCdoB governaram juntos 13 anos. Nós não estivemos nesse campo. E reivindicamos os nossos passos naquele momento e a nossa oposição de esquerda, muitas coisas que foram feitas durante aqueles governos. Depois saíram juntos em vários momentos, na chapa para o governo do Estado, enfim. Agora eles invertem a ordem. E ao invés do PT estar na cabeça, está o PCdoB na cabeça e o PT de vice. Mas a chapa é a mesma, né? Nós somos parte de um outro campo da esquerda, que com outros movimentos teve uma postura distinta. Então, à medida que não teve solução com as prévias, o que eu acho muito ruim, porque eu acho que o povo está cansado dessa ideia de ser chamado a participar só na hora da eleição. Acho que empoderaria a esquerda social da cidade, que construiria um programa que respondesse melhor aos anseios de Porto Alegre, um processo democrático, que eu sempre reitero, vários partidos e organizações fazem ao redor do mundo para candidato a presidente. Então, dizer que não se pode fazer numa capital para candidato a prefeito é, no mínimo, inverídico. Então, não temos resposta para as prévias, a gente propôs a composição. Infelizmente, nenhum dos dois foi aceito, né? Eles agora invertem a chapa, querem o seu programa, os seus candidatos, enfim, e menosprezam a necessidade da unidade. E eu acho que, diante da situação política do país, fica mais claro ainda a necessidade de frentes que possam enfrentar o obscurantismo. O Brasil hoje registra mais de 11 mil mortos, né, diante do obscurantismo e do autoritarismo do Bolsonaro. Ele é um criminoso, né, com o nosso povo. Então, diante da necessidade ainda de reconstituir entre diferentes um campo capaz de enfrentar a agenda autoritária, a agenda ultraliberal do município, de fato, eu fiquei surpresa com essa manutenção e lamento profundamente essa visão, né, que infelizmente se processou. Deputada, a senhora mencionou e fez uma crítica no início da sua fala à manutenção do calendário eleitoral por parte do PT e fez o destaque de que o foco agora, pelo menos o seu, é justamente o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A senhora acredita que as eleições deveriam ser adiadas? Olha, Thalina, eu acho que elas serão. Não é um problema, né, de posicionamento nosso, qual é o melhor calendário. Infelizmente, o Brasil está numa situação muito grave e infelizmente, caminha para a situação piorar, porque o governo Bolsonaro não toma as medidas sanitárias para proteger a vida das pessoas. Ele está preocupado com a saúde de alguns mercados e não com a saúde, né, do nosso povo. E o que acontece? O Brasil já tem a maior taxa de transmissão entre todos os países. Nós somos disparados o maior país com morte e contaminação da América Latina em termos absolutos e em termos proporcionais. Daqui a pouco vai se processar um cordão de isolamento sanitário ao Brasil, porque a taxa de infecção tem aumentado exponencialmente. Os sistemas de saúde já começam a colapsar em vários estados, né? Nós deveríamos estar fazendo uma fila única para usar os leitos da rede privada, mas o Bolsonaro está preocupado em fazer manifestações da extrema-direita ao invés de resolver o problema do país. Então, eu
infelizmente, acho que nós estamos caminhando para um cenário muito ruim no Brasil. É óbvio que eu tenho lutado com todas as nossas forças para que a gente não viva isso, mas um deputado, o conjunto de deputados tem limitações. O presidente da República tem muita responsabilidade, né? Assim como governadores e prefeitos. Então, eu acho que vai se impor, né, o adiamento do calendário eleitoral. E, de qualquer maneira, eu acho que o foco agora é combater o Covid-19, né? O foco imediato para todos nós, né? Para todo o país. Sim, deputada Fernanda Melchiona, há pouco nós conversamos com Miguel Rosseto, do PT, e ele disse que vai sim continuar procurando o diálogo contigo, com a Juliana Brizola, do PDT. É possível haver aí um diálogo futuro entre as legendas? E vou além ainda, deputada, acompanhando aqui o cenário municipal em Porto Alegre, muito se fala que nesta eleição, caso saia do papel, o PSOL vai bater o PT com relação ao número de cadeiras na Câmara Municipal. Como é que vocês trabalham estas questões também? Olha, Lucas, eu acho que o diálogo foi o que nunca faltou, né? O pessoal foi o primeiro a propor o modelo de prévios em maio de 2019. Nós propusemos várias fórmulas, ou democráticas, que para nós era ideal, ou de composição das chapas, com o formato que viesse, que esse campo expresso pelo PT e PCdoB indicasse um, e o campo expresso por nós indicasse outro, se buscasse se somar em relação ao programa, porque tem diferenças entre o programa, né? Não é à toa que vários governadores do PT e do PCdoB aplicaram a reforma da Previdência nos estados, que nós votamos contra e lutamos nos estados contra. Agora, no PL 39, que previu o congelamento de 2 anos no salário do funcionalismo, o PT votou a favor no Senado para congelar o salário do funcionalismo, não é o nosso programa, né? Ou mesmo um debate mais imediato com relação ao impedimento do Bolsonaro. Eu, a Luciana Genro, Roberto Robaina, Alex, Pedro Ruas, Karen, assinamos o processo de impeachment em 18 de março. E ainda hoje o PT não tem uma posição, então nós temos diferenças entre nós, né? Agora, nós estávamos dispostos a construir uma chapa, mesmo com essas diferenças, porque o cenário nos exige, já que a situação é defensiva e nós temos um governo de extrema-direita como o Bolsonaro. E nós nos propusemos ao diálogo todo o ano de 2019 e 2020. Agora, vir com a chapa pronta e dizer que quer procurar o diálogo, desculpa, isso não é diálogo, isso é tentar impor um campo, sua chapa e seu programa para outros campos, outras chapas e outros programas. Nós temos diferenças profundas em vários aspectos. E eu acho que essa postura, né, eu escrevi na minha nota uma citação do Mário de Andrade, de olhar o passado não refletindo sobre ele na prática e repetindo no presente, é muito nefasto. Né? Em 2016 nós tivemos em chapas diferentes, porque, como eu disse, nós temos programas diferentes. A Luciana Genro, nossa candidata, inclusive, está em primeiro lugar. Nas pesquisas do PT e o PCdoB tiveram seus candidatos. Bom, poderiam ter nos apoiado, não. Fizeram sua chapa, tá bem, tem diferenças, mas nenhum dos dois chegou no segundo turno. Né? Embora o pessoal tenha crescido muito. A Luciana fez 2% dos votos, eu fui a vereadora mais votada da capital. Nós, em 2018, vimos uma aposta do PT numa eleição que teve elemento de fraude, né? Mas teve uma aposta do PT em que no segundo turno conseguia bater o Bolsonaro. Infelizmente, a rejeição deles foi maior que a rejeição do Bolsonaro naquele momento. Nós estamos enfrentando um governo da extrema-direita. Então, eu acho que não refletir sobre o passado recente em relação ao processo eleitoral é não ver que as pessoas estão procurando novidade, estão procurando novas composições, novos programas e novas figuras, inclusive. A gente sabe que o pessoal tem pouco tempo de TV, embora o pessoal cresceu muito, né, nos bairros, no movimento estudantil, cresceu na Câmara, nós temos uma bancada aguerrida, nós podemos sim, vamos ter uma chapa de candidatos a vereadores e vereadoras muito forte, né? Mas nós também achamos, Lucas, embora a gente tenha pouco tempo de TV, enfim, a cidade nos conhece. Lembra quando reduzimos a tarifa de ônibus, lembra da nossa vinculação pela luta em defesa do direito à moradia, lembra do nosso compromisso com os municipários, lembra com o nosso compromisso com a democracia real do nosso povo, e que para nós, embora possa parecer mais difícil chegar ao segundo turno, é mais fácil vencer no segundo turno da extrema-direita ou da direita pela nossa novidade, né? Do que outros campos. Então, eu acho que Porto Alegre perde nessa decisão do PT, que de fato enterra a possibilidade de uma unidade. Se eles voltarem atrás e aceitarem um processo de prévias ou de composição entre dois campos, o pessoal será o primeiro a aceitar. Eu, que estou como pré-candidata a prefeita, serei a primeira a dizer que a cidade precisa caminhar para a unidade. Mas unidade, não adesismo, não esperem isso de nós. Para terminar, deputada Fernanda Melchiona, fica uma mágoa? Oi? Fica uma mágoa
Eu não diria mágoa, Juremir. Eu acho só que a gente tem que ter responsabilidade histórica com as coisas que a gente define, né? Eu acho que, infelizmente, essa ausência de balanço, de uma esquerda crítica e autocrítica também determina a dificuldade de postular novas alternativas, inclusive explica um pouco o fato de nós termos um governo tão ruim, né, nesse vazio de representatividade que ficou na política em 2018 no Brasil. Então, eu acho que não refletir sobre isso é muito nefasto, né? Da nossa parte, nós vamos apostar em reconstruir com organizações, com movimentos sociais, com partidos que fizeram oposição de esquerda como nós, como o PCB, a UP, o PSTU, movimentos locais, intelectuais. Vamos buscar na sociedade também nomes, inclusive um nome de vice, que possa expressar essa ideia da novidade com um programa, que é um programa que tem lado, que é do lado dos trabalhadores, que é do lado de devolver a prefeitura ao povo da capital e não deixá-la como um balcão de negócios, como o prefeito Marquesã deixou. Mas, deputada, né, luta... Estourou o nosso tempo, deputada. Não, Eu tenho que chamar o Guaíba Notícias, mas nós vamos continuar este debate e o debate também sobre o cenário político ao longo dos próximos dias. Muito obrigada pela sua participação na Esfera Pública. Obrigada, eu que agradeço. Até logo. Está aí então a deputada federal Fernanda Melchiona.